Bom dia, boa tarde, amigos e amigas. Bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje o objetivo aqui deste vídeo é ajudar-te a construir a tua carteira cripto. Vou, antes de iniciar, pedir-te aqui duas coisas. A primeira é deixar aqui um pequeno like neste vídeo para ajudar simplesmente aqui o YouTube a fazer chegar este vídeo aqui a mais pessoal com interesse sobre essa temática. E a segunda é focar-te um pouco mais que o habitual e, caso for possível, tens aqui uma caneta e um caderno para poderes então tirar aqui alguns apontamentos. Leva o conteúdo deste vídeo a sério, porque eu vou-te aqui entregar muito valor. A primeira coisa que tu precisas perceber quando tu és iniciante e que desejas investir em cripto é simplesmente a escala do risco dos diferentes criptoativos nos quais tu podes eventualmente investir daqui para a frente. Existem então 4 categorias diferentes. A primeira são os famosos stablecoins. Eles são necessários para poderes então garantir ganhos e ter fundos disponíveis para comprar durante futuras correções de mercado. Os stablecoins também podem ser utilizados para gerar rendimentos através então de protocolos de finanças descentralizada. Vou dar aqui um ou dois exemplos de stablecoins. Existe o USDT, o USDC ou então, um pouco menos conhecido, o DAI. Passamos agora para a segunda categoria, que são simplesmente os criptoativos que fazem parte do top 30, ou seja, que têm simplesmente um grande market cap. Isso significa que esses diferentes projetos, esses diferentes criptoativos, têm uma capitalização superior a 5 mil milhões de dólares. São projetos criptos com uma elevada liquidez de negociação. Podem ser negociados na maioria dos exchanges centralizados, do tipo Binance, Crypto.com, Kraken e tudo mais. Estabelecido há vários anos ou então que já tiveram a oportunidade em sobreviver a vários ciclos cripto. Geralmente, neste presente momento, líderes na sua categoria, ou seja, na sua narrativa, como por exemplo o caso do Bitcoin, do Ethereum, da Solana, da Chainlink ou então da NIR. Existem, claro, muitos outros. A seguir temos então os criptoativos com um market cap médio, ou seja, aqueles que têm uma capitalização entre os 0,5 e 5 mil bilhões de dólares, que têm uma equipa de desenvolvimento experiente, podem ser negociados eles também na maioria das exchanges centralizadas, que fazem neste presente momento parte do top 5 na sua categoria, como por exemplo é o caso com o BitTensor, o famoso Tau, a Render, a Theta Network ou então o projeto AAVE. E para concluir, temos então também as pequenas criptomoedas com uma baixa capitalização, ou seja, com menos de 300/500 milhões de dólares, preço mais fácil de manipular, menor liquidez para compras e vendas, grande volatilidade no preço e também um potencial de ganho enorme, mas também maior risco de perda. Agora que tu sabes quais são as diferentes categorias que compõem o ecossistema cripto, podes começar a refletir sobre a tua estratégia de alocação, ou seja, como é que tu vais então decidir segmentar a tua carteira cripto daqui para a frente. Mas para isso tu precisas primeiro determinar qual é o teu perfil de investidor. Existem 4 tipos de investidor. O primeiro é aquele que faz scalping, ou seja, trata-se de um investidor que mantém a posição por apenas alguns minutos ou até por vezes segundos. Depois disso, temos aquele que faz day trade. Trata-se então do investidor que mantém a sua posição por algumas horas. E a seguir temos então aqui os dois tipos de investidor que eu te recomendo ser. O primeiro que faz swing trading. Trata-se do investidor que mantém a sua posição durante várias semanas. E temos também então o investidor, que é simplesmente aquele que vai então manter posições, investimentos durante vários meses ou então até por vezes durante vários anos. E porquê é que te recomendo privilegiar uma estratégia de swing trading ou então simplesmente seja um investidor a longo prazo? É que simplesmente as probabilidades estão ao teu desfavor caso tu te orientares para scalping ou day trading. 91% dos traders particulares perdem o seu dinheiro e 84% desses mesmos perdem a totalidade do seu capital investido em menos de 30 dias. Por isso, quando tu nem sequer sabes andar, não podes querer correr. Senão é óbvio que tu vais então bater com os queixos no chão e deitar o teu dinheiro pela janela fora. E se eu não estiver enganado, seja para mim, seja para ti, ele custa a ganhar. Deixa-me te mostrar aqui uma coisinha usando o famoso website da CoinGecko. Faz aqui um pequeno exercício comigo. Soma o dinheiro todo que tu já perdeste até à data de hoje, com esse atalho, soluções milagrosas ou então erros estúpidos porque não quiseste ganhar conhecimento antes de investir e coloca esse mesmo valor de dinheiro num ativo tão simples como é o caso aqui do Bitcoin. Mede então a evolução de capital que tu perdeste por não fazer isso e vais então poder aperceber-te em segundos que tu deixaste muito dinheirinho pela mesa. Lembra-te de uma coisa, meu amigo, mais tu desejas complicar as coisas e mais tu recusares estudar aquilo que tu não dominas, mais tu continuarás a deitar o teu dinheiro pela janela fora e dessa mesma forma recuar nessa tua vontade em querer melhorar a tua saúde financeira. Como podes aqui observar, ainda não vai assim há muito tempo que tu tiveste a oportunidade durante a última pandemia
dia de poder comprar Bitcoin por apenas $5.000. E mais recentemente tiveste também a oportunidade em comprar Bitcoin por apenas 15 a 6 mil. É claro que tu não precisas comprar Bitcoin na sua totalidade, podes apenas comprar frações, mas sim tens a obrigação em compreender naquilo que tu vais investir. Por isso, por favor, deixa de uma vez por todas daquelas cenas do tipo robô-automatizados, plataformas mágicas com aquelas falsas porcentagens garantidas no final do mês, porque mais uma vez apenas irás perder dinheiro. Voltando aqui ao nosso assunto do dia, deixa-me te resumir as 4 grandes situações pelas quais tu queiras ou que tu não queiras, irás passar sendo um investidor dentro do ecossistema cripto. O meu objetivo aqui é apresentar-te o que fará a grande diferença entre um investidor a longo prazo lucrativo e um investidor a longo prazo não lucrativo. Primeira situação, irás viver momentos onde o mercado está a sofrer uma correção temporária. Nesse tipo de momentos, o investidor lucrativo a longo prazo tem fortes convicções sobre o mercado cripto e mantém as suas posições, independentemente da intensidade da correção. E o não lucrativo vende ou compra com base nas emoções criadas pela volatilidade do mercado. Segunda situação, aquela que todos adoramos viver ciclo após ciclo, o mercado sobe de forma parabólica e durante essa magnífica fase, a atitude do investidor a longo prazo lucrativo é simplesmente seguir o seu plano de investimento à letra, ou seja, respeitar também o seu plano de saída, obtendo assim lucros por etapas. E o não lucrativo nunca tem uma estratégia de investimento e nunca realiza lucros. E mesmo quando esses ganhos são considerados como extraordinários. E é o que faz muita pessoa falar-me o seguinte: eu já conheço o mercado cripto desde 2017, 2018, já vi a minha carteira subir, pensava que aquilo nunca mais parava, por isso recusei vender e no final das contas não ganhei absolutamente nada. E o grande motivo por isso acontecer é que esse tipo de investidor não tem qualquer plano de saída construído antes desta fase chegar. Outra situação, o mercado está a passar por um período elevado de volatilidade, pois aqui o investidor lucrativo a longo prazo olha apenas ocasionalmente para o desempenho dos seus ativos, de forma a ser então o menos possível influenciado emocionalmente pela volatilidade do mercado. Do outro lado, o investidor a longo prazo não lucrativo tem o hábito de seguir o barulho dos meios de comunicação de massa, entrando então em pânico diariamente enquanto investe a médio e longo prazo. Sendo que na realidade essas notícias negativas acabam por não ter qualquer impacto sobre o mercado a longo prazo. E não vem então aqui interferir com nada no desenvolvimento do ciclo atual na sua globalidade. Última situação é aquela onde eu gosto de englobar aqueles fanboys de projetos. Sabes, aquele tipo de investidor que já ganhou algum guito com alguns projetos de merda do tipo XRP ou Cardano e que continuam de acumular esse tipo de criptoativo neste presente ciclo, sendo que isso é completamente estúpido. Enfim, aqui a atitude do investidor a longo prazo lucrativo é que ele sabe aceitar as suas perdas e fechar as suas posições para fazer então o seu capital trabalhar em outro lugar. E é por acaso uma das minhas missões principais com alguns novos membros do Protocolo Cripto, onde basicamente eles chegam a mim com dezenas e dezenas de linhas diferentes dentro das suas carteiras e temos então que andar a fazer ali uma limpadela dentro dela, porque não há lá nenhuma segmentação que faça sentido, nenhum líder de narrativa e por vezes nem sequer um criptoativo fazendo parte de uma narrativa deste presente ciclo. Enfim, tudo isso para dizer que muitos por vezes não olham de frente para a realidade das suas carteiras. O que leva então à atitude muito comum do investidor não lucrativo, que é simplesmente manter as suas posições que lhe fazem perder muito dinheiro e tempo, e isso apenas na esperança de ver o preço do ativo valorizar-se novamente. Teoricamente, como deu para perceber até agora, 50% dos resultados do investidor residem no seu controle emocional. Convém sim tomar boas decisões de investimento e não escolher apenas criptoativos à sorte, mas convém também perceber como é que um ciclo funciona para conseguir dessa forma lidar com qualquer uma das situações apresentadas nas slides anteriores. Estamos à porta da fase parabólica e eu vou-te aqui hoje dar uma dica que te vai ajudar a poupar muito tempo e muito dinheiro. Por favor, não entres tarde demais dentro do ciclo, porque senão tu vais apenas ser a liquidez de saída dos investidores lucrativos. Vamos lá então agora à parte das recomendações deste vídeo, como criar a tua famosa estratégia de alocação, agora que tu sabes tudo aquilo que vimos até agora. Existem 6 níveis de risco. O primeiro é o chamado baixo. A minha recomendação então aqui é de teres pelo menos 20% de stablecoin em carteira para poderes então dessa forma comprar as futuras correções de mercado, de ter 50% de Bitcoin, de ter 25% de Ethereum e de ter apenas 4% daqueles projetos fazendo parte da categoria médio market cap que expliquei no início aqui deste vídeo e menos de 1% daquelas pequenas criptomoedas. Depois temos o nível baixo-médio. Mesma lógica, 15% de stablecoin, 25% de Bitcoin, 25% de Ethereum. Desta vez adicionamos 10% de Solana, 9% em projetos de médio
market cap e, novamente, menos de 1% de pequenas criptos. A seguir tens o nível médio, com 10% de stablecoins, 50% de criptomoedas fazendo parte do top 30, 30% em projetos de médio market cap e, desta vez, aumentar a porcentagem de criptomoedas fazendo parte da última categoria, então com 10%. Daqui para a frente, irás necessitar de mais controle emocional. Estamos agora no nível de médio elevado, onde tu vais deter apenas 5% de stablecoin, 40% de projetos fazendo parte do top 30, 40% em médio market cap e 15% na última categoria das pequenas criptomoedas. A seguir, o quinto nível chamado elevado, e como podes aqui observar em comparação com os outros níveis, é que já não há stablecoin em carteira, o que significa que daqui para a frente não poderás comprar uma eventual correção de mercado. Só se injetares novos capitais dentro da tua carteira, claro. Tens que perceber que essas correções de mercado fazem parte a 100% de um ciclo. Por isso, terás que assumir as consequências dessa decisão. Serás apenas um observador e não mais um ator dentro deste ciclo. E acredita que isso é algo que mexe muito com as tuas tripas. E para concluir, o nível dos infernos, claramente aquele que eu não recomendo a ninguém, o famoso nível onde és maluco, ou usando aqui outras palavras, és completamente estúpido. Em 99,9% dos casos, tu vais apenas construir uma carteira orientada a casino e euromilhões, mas sem qualquer projetos com fundamentais sólidos. Vou aqui continuar com 2 ou 3 recomendações caso tu decidires daqui para a frente pular para dentro do mercado cripto e dessa forma evitar-te dor de cabeças. Convido-te a criar um plano de saída sólido. Deves para isso antecipar os movimentos de sobreaquecimento. Para isso tens que realizar análise on-chain para analisar alguns elementos orientados sobre aquecimento do mercado e dessa forma poderás então garantir os teus futuros ganhos. Também quando tu tens grandes ganhos que são obtidos através das decisões de investimento que tu tomaste, acima de 200, 300%, faz entrar aqui rebalancing dentro da tua carteira, que é simplesmente segurar rendimento criado no criptoativo A, por exemplo, recuperas stablecoin, como eu te mostrei no início aqui deste vídeo, para novamente poder acumular criptoativos que ainda não valorizaram e nos quais tu acreditas muito. Claro, também é importante proteção de capital, diversifica as tuas exchanges. Eu coloquei aqui a Binance, a Kraken, a Bitgate, a Crypto.com, que também tem taxas mais elevadas, mas que é muito fácil ser usada quando tu és iniciante. E também, claro, a partir do momento onde é que tu tens capitais acima da média, começares a usar uma carteira fria do tipo Ledger. E lembra-te de uma coisa, realizar lucros nunca é mau, ok? É melhor tu realizares lucros pequenos que não realizares lucros nenhuns. Observa aqui este quadro e percebe uma coisa. Durante os diferentes anos de halving do Bitcoin, como foi o caso durante o ano 2017 e 2020, temos resultados dito fora do normal em comparação com o mundo tradicional, não só ao longo do ano, mas sim principalmente durante o último trimestre do ano. 47% em outubro de 2017, 43% em novembro de 2020 e também aqui com as médias mensais de evolução do preço do Bitcoin mais altas do ano, como tu podes aqui ver na parte cinzenta em baixo. É claro que resultados do passado não garantem resultados futuros, mas o mercado cripto é um mercado cíclico e essas tendências são importantes serem analisadas pelo investidor. E adivinha lá uma coisa, a cada 4 anos tu tens então o famoso halving. E foi o caso do ano 2024 durante este último mês de abril. Eu pessoalmente acredito firmemente que estamos à porta de lindos meses em alta e prontos também a viver um movimento parabólico. Agora tu tens 2 opções. A primeira é cagar literalmente para tudo aquilo que tu ouviste até agora. Ou então, simplesmente continuar a tua aventura como jovem investidor dentro do mercado cripto. E para isso, convido simplesmente a reservar uma chamada comigo. Iremos realizar uma análise personalizada, ou seja, será simplesmente uma conversa aprofundada sobre os teus objetivos e os teus desafios financeiros atuais. Iremos após isso passar por uma fase de conselhos estratégicos. Receberás algumas recomendações práticas e personalizadas para te ajudar a avançar de acordo com a tua situação e iremos concluir com o meu método para te ajudar a sair vencedor deste ciclo, comunicando-te então exatamente o passo a passo para duplicares do teu lado, seja em termos de mindset e de gestão emocional, seja em termos de carteira cripto, com o nome das diferentes criptomoedas que tu podes então adicionar à tua carteira de investimento. Caso for do teu interesse, tu tens um link para poder então reservar essa chamada comigo na descrição deste vídeo. Antes de sair, agradeço que tu deixes um comentário com a tua opinião sobre este vídeo. Um grande abraço e até breve.